Obrigado, meu futuro presidente, atual e futuro também. Na forma sob o qual também cumprimento a todos os componentes da mesa, meu querido amigo Abdul Nasser, meu também amigo e muito querido professor Eduardo Damião Duarte, também sou sócio André Faria Miranda. É uma honra falar a primeira vez nessa casa aqui, eu estou até um tanto quanto emocionado como futuro causídio, cumprimento também a todos os presentes que puderam estar aqui, parar as suas vidas para estar aqui conosco, todos os taxistas, inclusive os representantes da Uber, porque aparentemente táxi também o são. Bom, eu busquei basicamente pincelar a partir da apresentação de vocês e buscar demovê-los de alguns argumentos sofismas tão bem engedrados por esta apresentação. Primeiramente, vocês citaram o artigo 254 da Lei 16.050. Particularmente, isso me deixou um tanto quanto preocupado. Se não, vejamos. O artigo assim verso: compartilhamento de automóveis definido como serviço de locação de automóveis por curto espaço de tempo será estimulado por meio de reduzir o número de veículos em circulação. Bom, aparentemente, a cobrança que vocês realizam não é por tempo. 2. O serviço de transporte de locação de veículo com motorista é uma atividade regulamentada. Então, senhor presidente, eu já gostaria de deixar aqui o questionamento de quem deixou de se regulamentar junto à NTT e quem que a gente tem que punir. Porque a NTT é responsável por licenciar cada uma das empresas de transporte e fretamento deste país. Segundamente, como é feita essa precificação dinâmica e como ela afeta o trabalhador, especificamente esse motorista chamado parceiro, que inclusive teve uma decisão recente na Califórnia, colocando que o Uber, sim, deve realizar contratos de trabalho com seus motoristas parceiros. Por quê? Eles se colocam como objeto social de empresas de tecnologia. Ou seja, deveriam cobrar ali pelo uso da licença, pelo cadastramento, enfim, nunca realizar todos os meios operacionais, agenciamento de cliente, cobrança, porque senão uma empresa de locação de veículo, ou de fretamento, ou o que o valha, e nesse sentido, o Tribunal Californiano também entendeu ser necessário, sob pena da gente criar trabalho análogo ao escravo, que haja vínculo empregatício, senhor presidente. Meu caro colega Roberto Monteiro, de quem também muito me orgulho, vereador, ex-vereador desta cidade. Veja bem, que tipo de mercado de trabalho que a gente quer criar? Um que o trabalhador paga para trabalhar? Porque é isso, o motorista parceiro arrenda o seu carro sem a menor garantia de que continuará recebendo a mesma remuneração, o mesmo subsídio, enfim, ou que o valha, até o fim do pagamento desse carro, por exemplo. Justamente por conta dessa precificação dinâmica. A tendência é você sempre remunerar menos o motorista cada vez que o motorista parceiro é cadastrado no sistema. Então, veja bem, a gente tem uma situação de muita dificuldade aí, que a gente pode acabar tendo, por avanço tecnológico, um retrocesso histórico do direito do trabalho, das garantias mais fundamentais do trabalhador, irredutibilidade de salário, com o contrato de trabalho, seja por tempo determinado ou indeterminado. Então, quando a gente vem aqui defender uma bandeira que não é só do táxi, não, é da sociedade, é isso que tem que ser colocado aqui. Eu me orgulho muito de representar uma grande parcela dos taxistas aqui presentes, mas me orgulho ainda mais de poder defender a cada um dos trabalhadores desse estado, a cada um dos munícipes, dos fluminenses. E é isso que a gente está se preocupando em realizar aqui nessa audiência. O papel de mediação do OAB é para a gente desmistificar certas coisas. Acho que ninguém aqui
seria desfavorável a essa regulamentação do Uber se ela fosse justa, correta. O que o doutor Abdul Nasser Ali expôs, ora, se você tira do táxi o seu elemento essencial, ele sim deixa de existir, que é o elemento taximétrico. Isso é um elemento não só gramatical, mas histórico com relação ao táxi ali. A gente precisa manter a exclusividade do serviço de táxi, os elementos taximétricos, senão não faz sentido ele existir como táxi. Bom, fora isso, está tendo um engodo difundido pela mídia, talvez também. Aliás, dois, muito claros. O serviço é ruim. Não, ninguém sabe isso. Ninguém sabe. Uber é um serviço novo. Totalmente digitalizado, totalmente, enfim. O táxi existe há séculos, pelo menos um século e meio, por aí. São milhares, dezenas de milhares de corridas diárias que ninguém nunca se preocupou em ver o número de corridas com o número de reclamações. Ninguém nunca fez essa correlação. Senso comum não necessariamente é bom senso. Senso comum não necessariamente é bom senso. E assim a gente pode ver com N outras categorias, inclusive fazendo uma autocrítica, a visão que a sociedade tem do advogado, ou mesmo do político, que é o senso comum, não é boa. Nem por isso é uma propagação que se faça de que o serviço prestado é ruim. Bom, quanto às questões de mobilidade, só para finalizar, são muitos pontos a serem debatidos, a Uber não tem, o município, o interesse público, uma das espécies aqui no município é a garantia da mobilidade pela limitação do número de carros, táxis em circulação que ali são autorizados. Aqui no Rio são cerca de 33, 34 mil autonomias que estão rodando. Uber colocou ali que em algum lugar dos Estados Unidos, não lembro, enfim, ou como um todo, 160 mil motoristas parceiros, sem nenhuma limitação que garantisse a mobilidade e o interesse público urbano. Então não me faz sentido esse argumento, até porque é lindo você colocar no papel que se trata de carona. Não se trata. O cara não está indo junto, compartilhando um destino. Ele está promovendo um serviço de transporte e assim circula na cidade diariamente, valendo-se como da mesma forma. Continua sendo mais um carro a rodar. Então esse argumento de mobilidade, como também já dito anteriormente, a gente tem que avaliar sobre todos os aspectos, todos os modais. Não é uma coisa simples de ser feita. Estamos pedindo parecer da SMTR também com relação a isso, para que a OAB também possa se pronunciar nos seus mais diferentes aspectos de forma baseada, de forma contextualizada, nas comissões ali agora de trabalho, direito do consumidor, de cooperativismo e também de trânsito. Mas, senhores, eu acho que já falei tanto quanto excessivamente, para que a gente possa dar seguimento a essa audiência. Eu, apesar dos pontos ainda faltantes, me limito a terminar a fala aqui, agradecendo ao presidente Felipe Santa Cruz pela sessão desse tempo. Dizer que, com relação à nossa atuação na Assembleia e através do meu avô na Câmara de Vereadores, resguardaremos os direitos dos senhores taxistas. Peço também à imprensa, agora finalizando mesmo, a empresa, perdão, que não confunda o fato de alguns parlamentares serem contra a proposta dos senhores com o fato de uma casa democrática supostamente não recebê-los. Vocês andaram livremente na Câmara durante 3 semanas. Buscaram
de gabinete em gabinete. Se não foram bem recebidos, a culpa, desculpa, não pode ser coletivamente considerada. Digo isso porque a posição de um presidente legislativo, de uma casa legislativa não se confunde com a dos vereadores. Entendam muito bem o que isso representa. Aquela casa é uma casa de democracia, seria um crime não recebê-los. Então, agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus, um bom dia.